Olá a todos, o meu nome é João Pedro Marques, sou médico interno de psiquiatria aqui no hospital e vou dar-vos esta aula sobre a natureza ética dos objetos médicos. Nesta aula vou apresentar aqui uma tese dividida em várias partes. Não é? A primeira será a mais óbvia: doença é a base conceptual para qualquer outro conceito médico. Os conceitos de patologia, de disfunção, de sofrimento, de lesão, etc. Qualquer um destes conceitos que utilizamos ao falar entre nós e com as pessoas, explicando-lhes o que é que têm ou não têm, baseiam-se na ideia geral de doença. A tese principal é que a doença é um conceito ético e não biológico na sua essência. Isto não quer dizer que a biologia envolvida não seja importante, porque o é, claro, obviamente, principalmente para as decisões que temos de tomar quanto, seja no diagnóstico, seja no tratamento, seja no prognóstico, mas mais no tratamento e prognóstico. Mas a biologia não vai ser o elemento principal, ao contrário do que possamos pensar, aquele elemento que determina o que é doença. O elemento que determina o que é doença é o elemento ético de mal. A biologia dá-nos uma espécie de matéria com que podemos trabalhar para trabalhar esse elemento ético. Pronto. Esta é a tese principal. Antes de mais, temos de dar um grande passo atrás e falar da consciência. Ter consciência pode ser muita coisa, mas podemos afirmar com alguma segurança e também consensualidade que ter consciência é haver um sujeito perante um objeto. Esta relação já foi tematizada por várias correntes filosóficas e atualmente a utilização ou a conceptualização mais usada, quer seja explicitamente ou implicitamente, é a da fenomenologia, que fez da consciência intencionalidade. Ou seja, a consciência implica em si que o sujeito atue no objeto, seja de uma forma passiva, como contemplador desse objeto, seja de uma forma ativa, como modificador dos seus caracteres, até feitor deles. No fundo, existe nesta relação uma tendência do sujeito para o objeto, ou mesmo, podemos dizer, um verter o sujeito no objeto, através da sua apreensão desse objeto. Mas ter consciência não é só haver esta relação, mas também, e com maior rigor, sabermos-nos nós próprios sujeitos perante objetos. Portanto, conhecermos de fora esta relação. E isto muda tudo para nós, nesta aula, porque é este saber que nos coloca perante a questão sobre o que havemos de fazer. E esta é a primeira questão ética. Portanto, é a questão que coloca o terreno ético em claro. A questão o que fazer interpela-nos sobre os fins que podem ser conceptualizados como motivações que temos enquanto sujeitos. Ou seja, qualquer ação necessita de um fim. E qualquer ação enquanto minha sujeito. Mas não só isto. Esta questão não traz só isto. Porque esta interpelação implica a separação entre a natureza e aquilo que viemos a chamar humanidade. Ou seja, a separação entre as ações sem recurso, as ações que aparecem simplesmente, têm fins e motivações secas, sem deliberação. O vento a fazer tombar uma árvore. E aquelas ações que sofrem deliberação prévia.
pela qual é o próprio sujeito a colocar o fim dessa ação. É ele a fazer, a fabricar a ação. Ora, se houvesse apenas natureza, isto é, se apenas pudéssemos olhar e ver um sujeito e um objeto, estaríamos perante dois objetos simples. Um ativo e outro passivo. O sujeito, nesta situação, não quereria significar uma influência destacada do mundo objetual que submete a si mesmo esse mundo, mas uma influência puramente agencial. Ela própria objetual, que não submete porque também ela está submetida de igual forma. É parte do mundo. Ou seja, nesta situação não haveria propriamente um sujeito, na medida em que sujeito implica sub mais o yacere, portanto, yacere, atirar, colocar, pôr, e sub, inferior, subordinação. Portanto, colocar em subordinação alguma coisa. Isto só acontece se este colocar é um colocar ativo, ciente de si próprio. Portanto, a ação levada a cabo por um sujeito pretende levar a cabo um fim que é escolhido pelo sujeito segundo um qualquer juízo de teor valorativo. Eu acho que isto é bom e, portanto, vou tentar torná-lo realidade. É simples. A questão sobre o que devemos fazer já é uma elaboração da ciência ética. Portanto, uma tentativa muito humana, não é? de organizar e sistematizar o mundo e a nossa relação com o mundo. Portanto, na verdade, podemos dizer que a ética é simplesmente uma tentativa, ou é simplesmente a ciência dos fins. Um esforço para encontrar determinados fins segundo determinadas regras que valem para aquilo que eu coloco como o bem supremo, não é? Ao qual se submetem todos os outros fins intermédios. Portanto, aqui fazemos estas duas relações, não é? A consciência cria um terreno novo que nós designamos como humano. Deste terreno emergem dois como que irmãos gêmeos, que são a liberdade e a ética. Os dois interdependentes um do outro. Qualquer ação que eu digo minha pode ser, portanto, entendida do ponto de vista ético. Ou seja, dentro do terreno ético, que é o terreno do estudo dos fins. Precisamente porque implica a minha deliberação e a minha intencionalidade. Implica-me a mim enquanto consciente de mim próprio. Claro que podemos dizer então que o homicídio é uma ação ética. Podemos dizer. Agora, choca-nos, pode-nos chocar esta afirmação, porque revestimos a noção de ético com um sentido de bom. Ético é aquilo que é bom. Mas isto está errado. O que é ético? O ético é uma categoria de juízos que inclui como qualidades de juízos o bom e o mau. Na ética cabe o bem e o mal e não podemos ignorar que os dois são também interdependências que se implicam em cada uma das nossas ações. Fazer uma determinada ação significa não fazer outras. Significa escolher não fazer outras. Agora, já mais ou menos enquadrados naquilo que é a ética, o terreno ético,
podemos pensar no que significa ajuizar eticamente. Portanto, fazer estes juízos dentro da ética. O juízo ético deve ser proporcional ao grau da sua livre vontade, seja entendida do ponto de vista ideal, portanto, aquela que decorre das ideias que o indivíduo faz sobre o mundo à sua volta, seja vontade entendida como, ou entendida, vontade não, liberdade entendida como real, material, aquela que decorre dos meios que o indivíduo tem à sua disposição para consumar a sua vontade. Além disto, é preciso sempre enquadrar esta liberdade e enquadrar a própria ideia de indivíduo e de intencionalidade na tábua de valores e nas convenções sociais, culturais, que são adotadas em determinada época, que são adotadas dentro de uma determinada família, dentro de uma determinada subcultura e dentro de uma determinada mundividência que o próprio indivíduo vai estabelecendo ao longo do seu desenvolvimento. Todos estes fatores, portanto, o fator da liberdade, o fator do envolvimento cultural e o dos valores, determinam o que é o bem e o mal. Isto é, qual é o fim a que a nossa ação se deve submeter e quais os fins que deve evitar. Então, e porquê é que haveríamos de escolher um fim em detrimento de outro? Claro que depende do que temos por querido por nós, de elevado valor. Há 400 anos valorizavam a morte na fogueira como um bem. Porque o fim último, não é? O sumo bem, era Deus. E era isso que ele havia de querer. Pronto. Hoje já não. Hoje que não temos esta imposição do poder divino, ou esta forma de imposição do poder divino, abrimos espaço a outras motivações para fazer qualquer outra coisa. Eu posso dizer que ser médico é bom e por isso é que o escolhi. Mas depois resta sempre a questão: porquê é que ser médico é bom? Porque ajuda as pessoas? Porque tem uma posição honrosa na sociedade? Porque ganha muito dinheiro? Hoje já não é? Porque cumpre as expectativas familiares? Todos estes motivos derivam do facto de considerarmos a área médica como boa. Pronto, e nós o que temos que perguntar o que temos que fazer agora é questionar como crianças sempre porquê. Ok, porque é que a área médica é boa? Porque ajudamos as pessoas. E porque é que ajudar as pessoas é bom? Porque é que fazer dinheiro é bom? Porque é que ter honra é bom? E estas questões levam-nos para uma categoria de reflexão diferente. Porque se os meus motivos derivam das condicionantes particulares que fizeram a minha vida até o momento desta decisão, e derivam da originalidade que me assiste enquanto ser que se considera livre, esses motivos, na verdade, não carecem de explicação aprofundada. A escolha é boa porque eu sinto uma inclinação para esta escolha, pura e simplesmente livre. Esta inclinação é aquilo que entendemos por bom. Pronto, isto é uma discussão. A origem do bem e a natureza do bem é uma discussão milenar até. Nós não vamos aqui falar disso, de todas as posições possíveis. Vamos apoiar-nos na posição de George Moore, que é um filósofo da Escola Analítica de Oxford e que defendia que afirmar que a honra é boa ou ajudar as pessoas é bom não nos diz grande coisa sobre a natureza do bom. Dá-nos só uma lista de coisas que são boas. O bom, para ele, e para nós aqui nesta aula, é uma qualidade
simples. É tal e qual o amarelo. Ou tal e qual o sentido de amarelo. Amarelo, eu não consigo definir aquilo que é amarelo. Não consigo definir o que é azul ou as outras cores. Eu não consigo oferecer a uma pessoa cega o amarelo como o conhecemos. Podemos dizer que um objeto é bom e se o outro compreender isto que estamos a dizer, compreende. Quer dizer que partilha connosco uma intuição, como partilharia se olhasse para um objeto amarelo assim que eu apontasse e lhe dissesse: olha aquele objeto amarelo. O bom é diferente de qualquer ação ou qualquer objeto adjetivado enquanto tal e muito mais diferente de qualquer qualidade ou estado, como seja o prazer, que nas teorias hedonistas é o sumo bem, ou então o dever, nas teorias deontológicas, como a kantiana, o dever é o sumo bem. O que é que fará da honra boa? Simplesmente uma inclinação pessoal para ela, enquanto a considero um fim que é tendencialmente sustentado por si mesmo. Existe aqui uma incomensurabilidade associada à ideia de fim em si mesmo. E é esta incomensurabilidade que se tenta captar com a simplicidade conceptual do termo bom. Bom quer só dizer alguma coisa que nós achamos que... ou alguma coisa que nós queremos por si só. Que não queremos utilizar como meio para qualquer outra coisa. Portanto, eu quero a honra para ter honra. Só isso. E agora podemos passar à reflexão especificamente médica. Em primeiro lugar, temos de dizer que os conceitos elementares da medicina são doença e saúde. Não é o corpo humano, não é a fisiologia, não são os factos biopsicossociais do homem, não é nada disso que constitui a matéria elementar da medicina. Esses são elementos da ciência médica, que, entre outras, é principalmente a fisiologia. E, portanto, podemos concordar, por agora talvez, que a saúde do corpo é um elemento diferente do próprio corpo. Paralelamente, podemos dizer que a medicina é diferente da ciência médica. A ciência é descritiva. A ciência apreende a natureza como a observamos. Estuda os seus modos de desenvolvimento, cria modos de os modificar. Tudo isto de uma forma metódica que é reprodutível. A medicina já não é descritiva neste sentido. Ou melhor, nós costumamos pensar a sua parte descritiva por associação com a fisiologia. Dizemos que a medicina é científica, é baseada na evidência, por ser baseada na evidência fisiológica. No entanto, a medicina não lida com o órgão enquanto órgão. Lida com o órgão enquanto órgão lesionado, enquanto disfunção de órgão. Aquilo que descrevemos enquanto médicos não são os tecidos, nem os órgãos, nem o seu funcionamento, mas especificamente o seu funcionamento doente. E isto é uma categoria por si só. A descrição qualquer descrição parte sempre de um ponto de vista, tem sempre uma determinada maneira de visar as coisas, de apontar para elas e de as dizer. É isto que nós queríamos dizer antes, quando falámos na consciência, com intencionalidade, com o sujeito a verter-se para o objeto. E assim, o ponto de vista científico pretende dar-nos as coisas como se houvesse um silêncio à sua volta, um silêncio volitivo. Não há vontade. Na descrição da ciência, aquilo que a ciência descreve são processos sem vontade envolvida. São processos que acontecem e se sucedem uns aos outros. A medicina não tem esta aspiração. O início da sua descrição factual
é a própria voz de uma pessoa, é o relato que ela faz. E aqui vamos ver o exemplo da diabetes, que é comumente uma doença prototípica. Na sua descrição puramente científica, cabe o facto de as células de Langerhans deixarem de produzir insulina, bem como à insulina se oferecer uma cada vez maior resistência à sua ação, não é? Não haver produção sequer de insulina, por ser geneticamente condicionada, etc. A estes factos fisiológicos, ainda sem nenhuma vontade, acontecem por si, segue-se uma elevação da glicose no sangue que, se for sustentada no tempo, dará aso a múltiplas alterações em múltiplos órgãos e em sistemas diferentes. Alterações que vão significar a perda ou a diminuição da função desses órgãos nesses sistemas. Aqui, em nenhum momento, precisamos de utilizar a noção de doença ou de saúde. Nós estamos apenas a descrever os factos fisiológicos. Mas é certo que, ao ouvirem este relato, ou mesmo a pensarem na diabetes, a ideia de patologia, a ideia de doença, surge a cada passo. Surge quando pensamos que as células vão parando de produzir insulina. Surge quando pensamos que a ação da insulina vai recebendo maior resistência ao longo do tempo. Surge quando pensamos que o órgão deixa de funcionar. Mas já lá vamos a este aspecto essencial desta valoração que estamos a fazer logo à partida de processos apenas descritivos. Por agora, queria ainda falar sobre a matéria médica. A primeira matéria que temos para trabalhar na medicina não é nada disto, não é? Não é esta descrição. Aquela matéria que nós recebemos é um relato sintomatológico e por vezes até só uma suspeita de que alguma coisa está mal, portanto, o relato de uma suspeita de alguém que se sentiu meio tonto no outro dia, que anda com poliúria, e é com base neste relato de sofrimento ou de anormalidade que nós vamos depois dar importância à biologia que encontrarmos nesta pessoa e que conceptualizamos como subjacente, enquanto matéria, a esta ideia de anormalidade, de sofrimento, de mal. A fisiopatologia é então apenas fisiologia qualificada como errada, como má. Esta qualificação segue determinado fim ético que tivermos estabelecido para determinado órgão, segundo os meios da ciência. Isto é, o organismo humano serve para sustentar a vida humana. Até aqui é descritivo. O pâncreas serve para produzir insulina que participa na homeostase dessa vida. Também descritivo. O erro nesta homeostase ameaça a vida humana. Também é descritivo. O passo ético é dizer que, precisamente porque o erro nesta homeostase ameaça a vida humana, ele deve ser corrigido. O passo ético é valorizar a vida humana em primeiro lugar. E, portanto, o fim biológico de viver só interessa porque subjaz materialmente o fim ético de que a vida é boa em si mesma e, por isso, deve ser mantida, deve ser cuidada. Ora, o que vem antes, já vimos que é a pessoa que nos conta a sua história e a sua própria valoração de uma matéria que podemos chamar fisiológica. Pronto. Mas isto só quer dizer que a matéria-prima da medicina não é científica.
não decorre de uma descrição metódica, sistematizada, não é? Segundo métodos que a tornem reprodutível em vários contextos. A matéria-prima da medicina é ética na medida em que coloca a questão ao indivíduo: o que é que devo fazer perante esta valoração que faço, perante esta ameaça à minha vida humana, que eu quero viver, o que é que eu devo fazer? E o indivíduo responde-lhe: devo investigá-lo, devo ir a quem acho que me pode ajudar, devo ir ao médico. Pensando noutra forma, a direção das nossas ações, da nossa vontade, está voltada para o bem e contra o mal. E, portanto, a figura do mal que nos aparece nos sintomas de uma hiperglicemia, e não a própria hiperglicemia, incita-nos a procurar o tratamento. Não é a hiperglicemia que vem primeiro, são estes sintomas. São estes sintomas que implicam em si uma valoração ética, um juízo ético de que há aqui alguma coisa errada. Alguma coisa não devia ser assim como está a ser. E, portanto, eu vou tentar agir sobre isso. E, portanto, e também é por este motivo, já agora, que o principal objeto médico é a doença, não é a saúde. A medicina, a criação da medicina vem do surgimento da doença, do surgimento do mal em nós que nós queremos tratar, erradicar. Pronto. Mas então, no final das contas, o que é que quererá dizer saúde e doença? Pronto, aqui seria a parte em que precisaríamos de definições. Agora, tendo em conta que, nós chamamos doença àquilo que nos aparece como mau no doente, não é? Nesse sistema amplo de relações orgânicas que é o indivíduo. Chamamos saudável aquele espécime humano que nos aparece sem maldade, sem disfunção, sem incapacidade, sem sofrimento. E aqui tomamos este bom e este mau como simples e definíveis. Isto é, como devemos tomá-los logicamente. Só que isto faz com que estes conceitos de saúde e doença se tornem também eles próprios vagos e indefiníveis. Porque assentam na ideia daquilo que deve ser um indivíduo. E esta é uma ideia fundamental, que também é um dos braços desta tese mais importantes. É que a ideia de saúde e de doença, do ponto de vista médico, derivam da ideia de ser humano, digamos, normal. Portanto, aquilo que deve ser um ser humano. O espécime de ser humano ideal. A partir daí, nós comparamos cada caso. Pronto, e isto dá uma ideia de normal, não com aquele sentido que costuma ser pejorativo, não é? De uma normalidade imposta a todos os outros, mas uma normalidade ideal no sentido de, no campo das ideias, que nós depois vamos aplicar a quem nos vier, que já fez o juízo ético de que ela não está normal, não está a ser um ser humano normal. E, portanto, a medicina passa a ser aqui a situação em que duas pessoas se encontram para lidar com um mal biopsicológico na vida de um ser humano. Mas sendo uma disciplina ética, como acabámos por concluir, temos também de inserir a atividade médica, ou melhor, temos de inserir na atividade médica o esforço de compreender
quais é que são as condicionantes culturais e individuais relativamente à liberdade da pessoa consciente, como falámos antes, que subjazem ao seu juízo ético, que subjazem às suas queixas. Temos de compreender o contexto que fez a pessoa, o contexto cultural e o contexto também individual, aquilo que ela faz do mundo, na sua liberdade, na sua intencionalidade. Temos de perceber esse contexto para percebermos porque é que ela nos traz determinadas queixas. E não estar atento a estas condicionantes pode ter como consequência não perceber a etiologia da doença. Tão simples quanto isto. Ou seja, onde a pessoa diz não consigo mexer a perna esquerda, pode estar implicada outra dimensão da sua vida para além da neurológica. E para o compreendermos, temos de estudar a pessoa, temos de conhecê-la profundamente nestes termos da liberdade e da cultura. O tratamento, segundo então a nossa tese, tratar-se-á de reconceptualizar a queixa da pessoa, oferecendo-lhe um contexto que ela possa viver como dela. Ou seja, o hipertenso que não quer tomar a medicação não vê mal em não tomar a medicação. Para ele, a medicação que nós dizemos que ele deve tomar e a doença que nós dizemos que ele tem não cabem na sua vida humana. E, no entanto, ele continua a ser humano. Ele é que não se vê como um ser humano anormal. E, portanto, de um ponto de vista da honestidade intelectual, nós não podemos chamá-lo uma pessoa doente. Este caso de uma pessoa hipertensa, ou melhor, esta pessoa hipertensa mantém a sua humanidade íntegra, precisamente porque não faz um juízo ético que abra o terreno à medicina. E, portanto, a medicina não tem papel, não tem lugar ali, naquela vida. Ora, cabe ao médico, com a sua concepção de vida humana, e, portanto, de doença e de saúde, fazer o contacto entre a humanidade singular do indivíduo e a humanidade geral decorrente deste pensamento geral sobre o ser humano. E para isso é preciso também saber os limites à nossa ação. Portanto, saber quando é que a atividade médica se impõe enquanto atividade e saber quando é que a atividade médica se impõe enquanto passividade, enquanto apenas terreno disponível para ser interpelado. E, portanto, pode haver o caso em que a ação médica ideal seja não fazer nada. Pronto, isto é uma das implicações desta tese, que, na verdade, está implícita em qualquer juízo na prática médica, em qualquer juízo médico, mas também em qualquer juízo teórico mais relativo à prática da ética médica. Pronto. Esta foi a bibliografia. Podem enviar dúvidas se quiserem. Pronto, estou disponível também. Boa tarde.